Semana passada eu falei um pouco sobre uma reunião que eu tive no colégio e aí como a gente está deixando com que os filhos sejam super protegidos e o impacto que isso gera para o futuro deles. E tive alguns feedbacks bem positivos em relação a esse vídeo. E eu queria trazer um pouquinho mais aqui do que eu acho. Eu acho que a gente acaba focando muito em proteger para que eles não passem por momentos como os que a gente passou, o que faz sentido, mas que a gente acaba impedindo que eles lidem com um ponto que é importante para o futuro deles, que é exatamente passar pelas adversidades. Não quer dizer que a gente precisa virar as costas para ele. Os psicólogos, eles, inclusive, dizem essas frustrações, essas dores. Hoje a gente está com crianças que já passaram por muitos traumas. Traumas de separação, traumas do Covid, traumas de perder pessoas muito cedo por conta, inclusive, da pandemia. E tudo isso acaba impactando muito a vida dessas crianças e a vida adulta também. Então, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa, sim, olhar para essas questões de frustração e evitar que eles passem por outras frustrações, mas também não proteger demais para que eles não passem pelas adversidades. As adversidades são o que vai construir o comportamento deles, que vai construir as atitudes que eles vão tomar mais para frente. E as dores, óbvio, os traumas, a gente não precisa deixar que eles passem pelos mesmos que a gente passou, um trauma de uma separação, por exemplo, e a gente precisa saber lidar com isso. Óbvio, a separação pode acontecer, mas o como você lida com ela que é a grande questão. E geralmente os traumas, eles fazem com que haja uma regressão. A criança, ela vai voltar atrás, ela vai ser introspectiva, ela vai ter medo de relacionamentos, porque ela vai ter medo de se traumatizar, ela vai ter medo de que aconteça com ela o que aconteceu com os pais, por exemplo, e não só de separação, mas qualquer outro cenário, cenário de trabalho, um cenário familiar, de perda de alguém, um cenário de viagem, qualquer coisa que gere ali uma emoção, um sentimento de trauma, pode ficar marcado para a criança. E, obviamente, isso a gente não quer. A gente quer que ele passe por cenários onde ele tem que se forçar a se adaptar, a desenvolver novas habilidades, a entender o que está acontecendo e tomar suas próprias decisões, a agir por conta própria. Isso sim faz todo sentido para desenvolver o caráter, desenvolver as habilidades dessa criança, a mentalidade dessa criança em lidar com as adversidades, mas sem o trauma, porque a adversidade ela joga você para frente, mas o trauma ele vai estar colocando você para trás, ele vai estar fazendo com que você regrida. Então, trazendo aí um pouquinho mais de pimenta para esse assunto sobre os filhos, eu acho que a gente tem que sim ter esse olhar, não é um olhar de superproteção, é um olhar de evitar o que realmente precisa ser evitado, dar a responsabilidade para que essa criança desenvolva aí a autorresponsabilidade ao longo do tempo, que ela possa desenvolver as habilidades que ela vai precisar para o futuro, seja para o lado pessoal dela ou para o lado profissional, mas sem tirar aí o direito dela de passar por essas adversidades, tá bom? Essa foi a mensagem. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.